sou o Francinaldo Sampaio. Tipo assim, cara, a gente ouve cada abobrinha, né? Fala a verdade. Cada interpretação, meu irmão, Cara, às vezes dá vontade, entendeu? Você é louco, Mas cachoeira. assim, a gente ouve cada abobrinha. Tipo, a gente ouve frases, ministrações, mensagens pregadas fora de seu contexto. Os caras vão lá, pegam o versículo, entendeu? Tipo aquele lá, tudo posso naquele que me fortalece. Ou não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. Abstende-vos da aparência do mal, fuge da aparência do mal. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico aí entrar, né, no reino de Deus. Mas eu pergunto, e aí, vocês realmente entenderam o texto? Vocês fizeram a aplicação correta do texto? Tiraram o versículo fora, né? Mas e aí? Vocês entenderam o texto? Ou seja, entendes o que lês? Eu não lembro disso aí, não. Eu não assumo esse BO. Bom, e já começando, né? Já começando aqui, você já sabe, né, que o principal livro de nossas vidas, ou seja, o primeiro livro que temos que ler antes de qualquer livro é a Bíblia. Então, assim, a Bíblia ela é fundamental na construção da nossa identidade. Vocês concordam comigo? Né? Entendeu? A Bíblia, cara, nós somos o povo da Bíblia, né? Nós somos o povo da Bíblia. Então, assim, a nossa fé, a nossa identidade, aquilo que somos, está fundamentado nessa palavra, Sagradas Escrituras. Então, assim, a nossa base é ela. Mas tem algo aqui que é fundamental e que nós precisamos conhecer bem, né? Entendeu? Então, assim, você que trabalha com o ensino das Escrituras, você precisa conhecer isso que eu vou dizer agora muito bem. Ou seja, esse conhecimento aqui que eu vou falar, isso faz total diferença no modo como a gente vai interpretar a Bíblia, entendeu? Aquilo que eu li. Sim, assim, eu estou falando dos gêneros literários, né, que estão aí presentes nas Sagradas Escrituras, entendeu? Então, basicamente, esse podcast está fundamentado nessa questão dos gêneros literários que está presente nas Sagradas Escrituras. Então, assim, como eu sempre digo, todo cristão, ele tem que ler a Bíblia. Como eu sempre digo, quem não lê a Bíblia é nem crente. Então, assim, não há desculpa para não ouvir a palavra. Se você não sabe ler, ou seja, você pode ouvir, entendeu? Você não tem um celular, então vá lá no YouTube, baixa. Tem aplicativos da Bíblia, né, que já vem com a Bíblia em áudio, entendeu? Então, assim, não há desculpa. Todo cristão tem que ler a Bíblia. Então, quem não lê a Bíblia, ou nem quer saber dela, é nem crente. Então, como é que você pode amar a Jesus e não amar a sua palavra? Entendeu? Então, assim, não faz sentido, né? Não faz sentido. E é nosso dever como bons cristãos, entendeu? É nosso dever como bons cristãos entender os textos bíblicos de forma clara e de forma correta. Então, você que trabalha com ensino, você que ensina, que discipula, que é um líder, você tem que ter isso. Se você é um bom cristão, você tem que entender os textos bíblicos de uma forma correta e bem clara. E para isso temos a ajuda da hermenêutica, que é uma ciência, ou se você quiser chamar uma arte, né, que vai lidar com essas regras da interpretação bíblica que está ali contida nos textos, entendeu? Então, assim, dentro dessa ferramenta tem algo que é fundamental. Nós temos que ter esse conhecimento, entendeu? Todos nós temos que ter esse conhecimento. Ou seja, dentro dessa ferramenta tem algo fundamental que nos torna, né, que nos interessa, entendeu? Então, vou repetir. Dentro dessa ferramenta tem algo que é fundamental. Nós temos esse conhecimento, ou pelo menos o básico. Pelo menos o básico, né? Que são os gêneros literários. Ou seja, o que é gênero literário? É uma forma de organizar os textos, né? São tipos de textos. São vários textos, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, na Bíblia, há textos narrativos que vão narrar uma história, narrar os fatos. E também há textos poéticos, né? Poemas. Ou seja, esses dois tipos de textos são totalmente diferentes no que se trata, em seu conteúdo
e o seu objetivo, e na sua estrutura, tá entendendo? Então assim, a preocupação do narrador em colocar os elementos naquela narrativa é bem diferente das preocupações de um poeta. Vocês concordam comigo? Então assim, vocês contam uma história, relatam os fatos e contam a poesia de um jeito. Ou seja, há estruturas e propósitos bem diferentes. E é como eu falei, e é isso que vai fazer toda a diferença na hora que você for interpretar o que você está lendo, tá entendendo? Então, bom, aqui eu só falei de 2, entendeu? Aqui eu só falei de 2, e na nossa Bíblia há vários gêneros literários, entendeu? Não há só um único gênero, tá entendendo? E em alguns livros, né, há vários gêneros literários, tipo, eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Há 3 que são sinóticos, né? Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são histórias bem semelhantes, né? Só que um conta com mais detalhe, o outro com mais riqueza, mas são esses 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos. Então, eles possuem parábolas, literaturas apocalípticas, e assim pode ser com os outros livros. Então, assim, a grosso modo, precisamos aprender pelo menos o básico. Por quê? Porque, cara, isso é de extrema importância, entendeu? Isso é de extrema importância, principalmente para aqueles que vão ensinar a palavra de Deus. A gente tem que ter esse conhecimento. Então, assim, hoje eu vou falar para vocês dessa famosa literatura, desse clássico, dessa obra. Cara, que livro, né? É ele, o Entendes o que Lês, do Gordon DeFee e Douglas Stuart, né? Que é um guia para entender a Bíblia com o auxílio dessas 2 ferramentas, a exegese e a hermenêutica. Ou seja, essa dupla dinâmica aqui, que é o Gordon DeFee, que é um teólogo pentecostal, né? Esse cara, ele é especialista no Novo Testamento, e também tem um Douglas Stuart, que é outro cara, outro gigante da teologia, que é um especialista aí do Antigo Testamento. Então, assim, é um livro, né? É uma obra que vai nos ajudar a interpretar e a conhecer a Bíblia, entendeu? Por incrível que pareça, tem quem diga nos nossos dias que se chama hoje, mas cada um não pode interpretar a Bíblia do seu jeito. Cara, assim, cada um inventa uma mentira tão perniciosa que ronda as igrejas quanto a esse argumento pobre, porque assim, cara, porque não é cada um interpreta a Bíblia como achar melhor. Ninguém tem a verdade, tá entendendo? Não é assim, cara. Não é a casa da mãe Joana, né? Então, assim, a Bíblia, quando Deus inspirou homens a escrever essa Bíblia, ele deu um significado bem específico, entendeu? Ele deu um significado bem específico do que está escrito ali. E esse significado específico é que a gente precisa buscar, que a gente precisa correr atrás, porque essa Bíblia, só para ter ideia, o que nos separa são mais de 1.500 anos. Vários autores diferentes escreveram, fora os tipos de gêneros literários que eu falei para vocês. Foi escrito por autores diferentes, desde reis a funcionários públicos, entendeu? Continentes diferentes, lugares diferentes, tipo em desertos, em guerras, em palácios, entendeu? Então, assim, e esse livro, o Entendes o que Lês, essa obra, justamente vai nos ajudar a isso, nos ajudar a buscar o melhor significado das coisas, buscar aquilo que o Senhor realmente queria repassar através da sua palavra, o significado correto e, né, utilizando dessas ferramentas da exegese e da hermenêutica, que são essas 2 disciplinas aí da teologia. Mas assim, tem gente que vai dizer que a teologia esfria o crente. Não, gente, não, para com isso. A teologia, ela não é... entenda uma coisa. Vocês que estão me ouvindo, entenda uma coisa. A teologia não é a palavra de Deus. Tá entendendo? A teologia não é a palavra de Deus. A teologia podemos dizer a grosso modo que é um conjunto de ferramentas que vai nos ajudar a extrair o conhecimento bíblico correto, entendeu? E a interpretar esse conhecimento correto, aplicar esse conhecimento nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nos ouvem corretamente, e a repassar o conhecimento bíblico corretamente, ou seja, extrair de dentro do texto para fora, não é colocar de fora para dentro.
eu acho que é isso, ou na minha opinião é isso. Não. Tá vendo? Ou seja, a teologia só tem nos ajudar, ela nos serve como ferramentas imprescindíveis para a nossa caminhada com Deus e levar outras pessoas a Cristo, tá entendendo? Então, compre essa obra. Se você tem esse desejo de entender melhor a sua Bíblia, Entendes o que lês, um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica, né, desses dois gigantes aqui, Gordon DeFee e Douglas Stuart. Bom, eu esquecendo um detalhe aqui, o livro ele vai começar com uma introdução, que é, como eu falei lá anteriormente, que é uma introdução à necessidade da interpretação, né, que é justamente ele vai dar essa introdução para já entrar, né, o porquê da ideia do livro, né. Então assim, ele vai começar dizendo assim, ó, tem pessoas que vão dizer assim, ó, você não precisa interpretar a Bíblia, apenas leia e faça o que ela diz. Então assim, isso é bem comum a gente encontrar em pessoas, né, que vão defender essa ideia com bastante convicção. E querendo ou não, isso é um protesto, né, dessas pessoas comuns, né, pessoas leigas, contra os especialistas, né, contra os estudiosos, contra os pastores, professores de escola bíblica dominical, que a partir desse recurso da interpretação, eles pensam que parecem privar as pessoas comuns de entender a Bíblia. Só que assim, esse protesto, né, também ele é uma forma de dizer, né, é uma forma também, né, a gente pode se dizer, né, que é uma forma de dizer que a Bíblia não é um livro de difícil compreensão. Afinal, eles vão argumentar que qualquer pessoa comum, ou seja, qualquer pessoa com a metade, né, da sua capacidade intelectual pode ler isso aqui e entender. Só que assim, gente, ó, realmente há um certo grau de verdade, né, nesse tal argumento deles. Então assim, eu concordo que todo cristão deva assim aprender a ler a Bíblia, crer nela, obedecer. E em especial também eu concordo com o argumento de que a Bíblia não precisa ser esse livro, né, de difícil compreensão. Mas se esse livro, se essa Bíblia, ela for corretamente lida e estudada. O interessante que eles vão dizer, né, nessa introdução aqui, que é da página 21, eles vão dizer que na realidade eles estão convictos, né, de que o problema específico mais sério que essas pessoas têm com a Bíblia não é a falta de entendimento, né, mas a busca desenfreada, como eu falei, pelo melhor entendimento das coisas. Ele vai dar um exemplo, por exemplo, o problema desse texto, né, que está lá em Filipenses, o capítulo 2, verso 14, Paulo vai dizer assim, ó, fazei todas as coisas sem queixas e nem discórdia. Por exemplo, esse texto aqui não é para compreender, né? Esse texto aqui ele é obedecer, entendeu? Ele é colocar em prática, tá entendendo? Então assim, eles vão dizer que o alvo da boa interpretação não é a questão aqui que vai trabalhar no livro, né? Não é a questão da originalidade, né? Então assim, não se procurar descobrir aquilo que ninguém jamais viu, né? Eles vão, o que de fato eles vão querer aqui argumentar é que a originalidade dos textos não é o alvo dessa tarefa, né? Ou seja, o alvo de toda boa interpretação é bem simples, né? Eles vão até fechar essa introdução com essa questão, né? Que o alvo de toda boa interpretação, ela é bem simples, é chegar ao significado claro do texto, entendeu? Então assim, o teste da boa interpretação, né, tá em saber se esse expõe o correto sentido do texto ou não, tá entendendo? Então, só para finalizar aqui mesmo, ele vai dizer aqui no final, ó, entretanto, se o significado claro já está naquilo que se refere à interpretação, então por que interpretar? Por que não ler simplesmente? O significado claro não provém de uma simples leitura? Aí ele vai dizer, em certo sentido sim, mas contudo, em um sentido mais preciso, semelhantemente o argumento ele é um pouco ingênuo quanto irreal, por causa, né, desses dois fatores, que a gente tem que ter conhecimento, a natureza do leitor e a natureza da leitura. Então ele vai, entendeu? Então é isso, gente, né? Esse é o livro, um ótimo livro, né? Entendes o que lês, né? Que é uma ferramenta, que é um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica do Gordon DeFee e Douglas Stuart. E só para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler o que tem aqui atrás dessa obra. E a editora aqui é a Vida Nova, né? É da Vida Nova. Ó, mais de 1 milhão de exemplares vendidos nos Estados Unidos. Entendes o que lês?
Essa pergunta foi feita por Felipe há muitos anos ao eunuco, alto oficial da rainha da Etiópia. E o cara estava lendo o livro do profeta Isaías sem nada, o cara não estava entendendo nada. Então Lucas ele vai narrar, a narrativa. Então Lucas vai narrar em Atos a resposta desafiante do eunuco. Ele vai dizer, como é que eu posso entender se não há ninguém que me explique? O tempo passou, mas o desafio continua, pois hoje não são poucos que, a exemplo do eunuco, admitem, não conseguir entender a Bíblia. Eu não entendo a Bíblia. Então, foi pensando nessas pessoas que não entendem que o Gordon DeFee e o Douglas Stuart escreveram esta obra que está aqui nas minhas mãos agora, o Entendes o que Lês. Esses dois especialistas em Bíblia defendem a seguinte tese. Para compreender bem as Escrituras, o leitor terá de conhecer primeiramente os diferentes gêneros literários que compõem a Bíblia. E para cada gênero, temos uma metodologia apropriada. E assim, cada capítulo traz uma explicação sobre a natureza de um determinado gênero literário e os seus aspectos que o diferem dos demais. Nessa nova edição, o leitor vai desfrutar de um livro totalmente atualizado, eu estou com a terceira edição dele aqui, inclusive com o acréscimo de um capítulo que trata sobre a questão da tradução da Bíblia e o uso das diversas versões para a tarefa da interpretação bíblica. Pastores, seminaristas, professores de escola bíblica dominical e seminário, enfim, todos aqueles que desejam ampliar os seus conhecimentos e aperfeiçoar a sua análise das Escrituras têm em suas mãos um excelente guia de estudo. Esperamos que, ao lê-lo, a tarefa da interpretação da palavra seja cada vez mais aprimorada e a pergunta feita ao eunuco possa finalmente receber uma resposta positiva, um sim. Então é isso e até o próximo podcast. Valeu, gente. Tchau, tchau.